Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Thiago Silva, o novo reforço do Fluminense. Foi confirmado pelo GE que ele vai voltar ao tricolor carioca após uma longa e extremamente bem-sucedida passagem pelo futebol europeu, onde ele se consagrou como um dos melhores zagueiros dessa geração. Fez uma passagem mais curta pelo Milan antes de ir para o PSG, onde ficou muitos e muitos anos. E aí no Chelsea ele já está no clube londrino há 4 temporadas. Acho que ninguém imaginaria que seria tão longo, né? Muita gente pensava que o Thiago Silva ia ficar 2 anos e voltar para o futebol brasileiro, mas ele ainda conseguiu sustentar um nível de futebol muito alto por bastante tempo, muito fruto de um jogador extremamente dedicado, esforçado e que estuda bastante o esporte, e conseguiu ampliar a longevidade dele no esporte, não só se mantendo em forma, mas sabendo atuar com cada vez mais inteligência. Então assim, ajudou muito o Chelsea, ele ajudou também nesse período de desenvolvimento de atletas, ajudando os jovens zagueiros. Então assim, foi uma liderança dentro de campo, no CT de treinamento e fora dele, e não à toa conquistou muitos fãs em Londres e se tornou um jogador que já deixou sua marca dentro de Stamford Bridge. Ele conquistou a Champions League, que não havia conseguido tanto no Milan quanto no PSG. Ele conquistou coisas importantes dentro do Chelsea, como o Mundial de Clubes e também a Supercopa da UEFA. Então ele já tem uma história dentro do Chelsea, foi um líder por bom tempo. Então assim, bacana demais a história do Thiago Silva no Chelsea, é bacana demais a história do Thiago Silva no futebol europeu. É um zagueiro que as pessoas vão dar mais valor com o passar do tempo, até porque assim, a gente está num período de transição, né? Tipo, a gente teve uma zaga que foi Thiago Silva e Marquinhos, que assim, muita gente critica, mas eram dois excelentíssimos zagueiros para a seleção brasileira, e se eles não foram muito bem utilizados, isso não é apenas responsabilidade deles, né? Tem responsabilidade da comissão técnica. A gente sabe que o Brasil acho que está afastado do título da Copa do Mundo, mas em relação à falta de um técnico que consiga fazer o que é necessário pelas vitórias, né? E o Tite foi muito teimoso, tanto lá contra a Bélgica como contra a Croácia, e antes disso, o Felipão, o Dunga não dava para levar muito a sério. Então, a verdade é que assim, a gente tem o Thiago Silva como um zagueiro que por anos foi a liderança de nossa defesa, às vezes criticado injustamente, né? Muita gente pegando no pé dele pelo choro e tudo isso, né? Eu sinceramente eu acho isso patético, entende? Um cara que por anos assim foi segurança defensiva, foi o sinônimo de um cara que é admirado no futebol europeu como um dos melhores da posição. Porque isso aí você pode falar no futebol europeu, assim, as pessoas que falam lá, todos, assim, tem muitos elogios ao Thiago Silva, né? Um cara que, como eu disse, é muito dedicado, muito esforçado, estuda muito futebol, ele trabalha muito observando tanto o jogo dele como dos adversários, então ele tem esse trabalho de entender quem que ele vai enfrentar. Isso eu acho admirável, né? Um cara que tem a dedicação a este nível do futebol é um cara que, assim, vale o ouro, né? Ele é uma inspiração muito grande para outros jogadores na posição. Voltar ao futebol brasileiro, talvez, para muita gente tarde, mas ele é o cara que, mesmo aos 39 anos, você respeita o retorno dele e sabe que ele pode agregar. Embora eu tenha um questionamento, porque, assim, no momento o técnico do Fluminense é o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz, ele gosta de trabalhar com linhas muito altas. Aos 39 anos de idade, não sei se é o mais adequado para o Thiago Silva, porque assim, quando jogou em blocos mais baixos hoje na Premier League, ele jogou muito bem com o Chelsea, não tem o que criticar, ele foi muito bem. Mas quando exigiu mais velocidade, né, e os times jogavam mais na transição contra o Chelsea, ele já sofria um pouco mais, porque, como eu disse, fisicamente é obviamente impossível não sentir o efeito de um jogador já ter 39 anos de idade. Mas aí fica a minha questão, né, o quão agressivo vai ser a defesa do Fluminense e se a chegada do Thiago Silva vai mudar um pouco essa questão defensiva. Se a defesa for mais posicional, ainda acho que ele sobra. O Thiago Silva é um jogador que ainda tem muita inteligência, um tempo de marcação fantástico, excelente bola enfiada, excelente jogo aéreo, ele se antecipa muito bem, ele tem uma leitura de bola fantástica. Então assim, ele é um jogador que ainda pode agregar bastante se for utilizado da maneira correta. Alguns anos atrás a gente não estaria fazendo questionamento algum, né? Mas a verdade é que assim, hoje ele vai servir como uma grande liderança, mas acredito assim que com os 39 anos de idade dele, né, ele vai ter que jogar de uma maneira um pouquinho mais posicional e não tão agressiva. Pelo menos eu penso dessa maneira. Vamos ver o que ele vai conseguir agregar à equipe de Diniz aí, tanto no futebol brasileiro como no futebol continental, visto que o Fluminense está na Libertadores, então ele vem aqui para jogar bastante. Vamos ver o quanto que ele vai aguentar também. Não acho que é um jogador que também vai poder ser utilizado todo
todo fim de semana, né? Talvez ele jogue todo fim de semana, mas não os meios de semana. Vamos ver aí. É muito dependente de como que o Diniz vai utilizá-lo. Com certeza será uma rotina mais intensa do que eles têm no Chelsea neste momento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.